Bem-vindos ao Café com Journal. Hoje continuamos a edição especial comentando os principais estudos apresentados no Congresso Europeu de Cardiologia, realizado este ano em Paris. Vamos começar com o estudo Entrust AF-PCI. Nos últimos anos, vimos diversos estudos avaliando a melhor terapia antitrombótica nos pacientes com fibrilação atrial e implante recente de stents. A rivaroxabana no estudo Pioneer AF-PCI, a dabigatran no estudo REDUO-PCI e a pixabana no estudo Augustus já haviam demonstrado a não inferioridade e melhor perfil de segurança da dupla terapia, unindo um novo anticoagulante e um inibidor de P2Y12 no primeiro ano após a angioplastia. No Congresso Europeu foram apresentados os resultados da edoxabana neste mesmo contexto. A edoxabana foi não inferior à tripla terapia quanto a sangramentos e eventos isquêmicos. Chama a atenção que esse foi o único anticoagulante direto que não demonstrou superioridade quanto à redução de sangramentos, diferente dos outros trials. O próximo estudo trata sobre o uso de P2Y12 na síndrome coronariana aguda. Há cerca de 10 anos, os estudos Plato e Triton compararam o clopidogrel ao ticagrelor e prasugrel, respectivamente, demonstrando redução de mortalidade, infarto e AVC no caso do ticagrelor e de eventos isquêmicos, incluindo trombose de stent com o uso do prasugrel. Pela primeira vez, esses dois antiagregantes foram comparados entre si, no estudo ISAR-REACT 5, buscando avaliar se o ticagrelor era superior ao prasugrel. Foram incluídos 4.000 pacientes com síndrome coronariana aguda e proposta de estratificação invasiva, sendo 40% com supra de ST. Foram randomizados e receberam as medicações de forma aberta, a maioria tratada com angioplastia. O resultado foi surpreendente, pois o desfecho primário de morte, infarto e AVC foi menor no grupo prasugrel, principalmente à custa de infarto. Quanto ao desfecho de segurança, uma nova surpresa. As taxas de sangramento foram estatisticamente iguais, numericamente menor com o grupo prasugrel. Ainda sobre o tópico de antiagregantes e anticoagulantes, vimos que a terapia antitrombótica durante o primeiro ano nos pacientes com fibrilação atrial e implante de stents ou cirurgia já foi bem estudada em diversos ensaios clínicos, comparando a dupla versus a tripla terapia. No entanto, fica a dúvida do que fazer após o primeiro ano. As diretrizes atuais recomendam somente o uso de anticoagulante, sem antiagregantes, baseado em estudos observacionais. O estudo OAC Alone, que pretendia responder à questão, não conseguiu incluir os pacientes pretendidos. Neste congresso foi apresentado o estudo AFIRE, um trial japonês que randomizou mais de 2.000 pacientes para uso de rivaroxabana isolada ou rivaroxabana associada a um antiplaquetário após o primeiro ano de angioplastia ou cirurgia. O estudo foi encerrado precocemente por menores taxas de mortalidade por qualquer causa no grupo monoterapia, confirmando as recomendações atuais das diretrizes. Um detalhe importante é que foi utilizada uma dose menor do rivaroxabana do que a habitual, de 15 mg se o clearance de creatinina normal ou 10 mg se o clearance menor do que 50. A dose já havia sido validada nessa população japonesa, mas fica a ressalva para a extrapolação do estudo. Sem dúvida. Passando agora ao tema de arritmias, vemos um estudo avaliando as doses de energia para a cardioversão elétrica da fibrilação atrial. Habitualmente, se inicia a primeira tentativa de cardioversão com uma dose baixa, que vai sendo escalonada a cada tentativa sem sucesso, visando evitar potenciais arritmias e injúria miocárdica pós-choque, baseado em estudos usando aparelhos monofásicos. Esse estudo unicêntrico randomizou pacientes para receber doses escalonadas de 125, 150 e 200, ou dose máxima de 360, 360 e 360. O grupo de dose máxima fixa teve maior sucesso em atingir o ritmo sinusal, tanto ao primeiro minuto do procedimento quanto após o primeiro choque, sem diferença quanto a arritmias, injúria miocárdica, lesões de pele ou dor relatada após procedimento. Interessante. Essa estratégia demonstrou maior eficácia comparada à tradicional, mas uma consideração importante é que todos os choques foram realizados com energia bifásica, contribuindo para a segurança do procedimento. Vamos agora relembrar um estudo que teve a participação brasileira, que foi o GALACTIC. O correto manejo da insuficiência cardíaca crônica se desenvolveu de maneira exponencial com os inúmeros estudos avaliando terapias farmacológicas e dispositivos. No entanto, para o tópico de IC aguda ou descompensada, ainda estamos engatinhando nas evidências científicas. O estudo GALACT randomizou cerca de 780 pacientes com IC descompensada perfil B, ou seja, com gestos e sem sinais de má perfusão ou hipotensão, para receberem tratamento habitual ou uma terapia intensiva de vasodilatação guiada por metas. Não houve diferença entre as duas abordagens propostas quanto à mortalidade ou nova hospitalização por insuficiência cardíaca descompensada.
E por fim, em consonância aos artigos mais recentes envolvendo o uso precoce de troponinas ultrassensíveis na avaliação de dor torácica no setor de emergência, tivemos o estudo STORIX, que teve o mérito de ser o primeiro a fazer a avaliação de forma randomizada. O estudo envolveu 32 mil pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda e dor torácica há mais de 2 horas. As estratégias comparadas foram a avaliação recomendada pelas diretrizes de dosagem de troponina na apresentação e seriada de 6 a 12 horas, a estratégia de avaliação precoce, em que os pacientes com troponina menor do que 5, ou seja, de baixo risco, recebiam alta para reavaliação ambulatorial, enquanto os de risco intermediário seriavam troponina e os de alto risco se recomendava internação. A estratégia precoce reduziu a permanência hospitalar em 3,3 horas e aumentou a taxa de alta a partir da sala de emergência, sem diferença nas taxas de eventos no segmento de 1 ano, apesar de não ter sido capaz de demonstrar não inferioridade em termos de morte e infarto em 30 dias. Parece uma estratégia simples e de fácil aplicação. Este foi o nosso Café com Journal, edição especial do ESC. Até a próxima!